Pessoas que costumam se sentir ansiosas, pessoas que costumam se sentir estressadas, elas costumam ter um pensamento em comum. A gente chama ele de pensamento catastrófico. E hoje eu separei aqui 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo para evitar esse pensamento ou até mesmo para modificar este pensamento quando você detecta que ele está passando pela sua mente. A primeira pergunta que você deve fazer é: o que de fato aconteceu no passado, quando eu estava, quem sabe, numa situação semelhante a esta? O pensamento catastrófico, ele tem aquela característica de tornar uma coisa que a gente identifica ali como sendo ruim ou perigosa, ameaçadora, em algo absurdamente difícil de lidar. É aquele famoso pensamento que faz uma tempestade em um copo de água. Quando a gente para pensar o que de fato aconteceu na nossa vida, ao longo da nossa história, em outras situações em que a gente fez previsões muito negativas, muito catastróficas, provavelmente a gente vai chegar à conclusão de que essas previsões não ocorreram, não se cumpriram. Por isso que a nossa primeira pergunta precisa ser sobre o que já aconteceu no passado e o que nós podemos aprender com isso que aconteceu no passado em situações semelhantes. A segunda pergunta que a gente precisa fazer diante deste pensamento é: o que de pior poderia acontecer numa situação assim que eu estou prevendo? Se de fato isso que está acontecendo agora é algo muito ruim, qual é o pior cenário a que isso pode me levar? Geralmente, quando a gente para pensar sobre qual seria o pior cenário, a gente acaba descobrindo que até mesmo o pior cenário nós seríamos capazes de suportar ou gerenciar. Talvez alguém pense: não, Karine, mas o pior cenário eu não seria capaz de suportar sozinho. Ok, mas aí você pode suportar com a ajuda de alguém, com o suporte de alguém. Basta então você se dispor a pedir ajuda, a recorrer a este suporte. Fato é que na maior parte das vezes, quando eu faço esse questionamento aos meus pacientes, o que de pior pode acontecer ou o que de pior poderia acontecer numa situação X que eles tenham alguma dificuldade de lidar, eles chegam à conclusão que até mesmo o pior cenário não é tão caótico e tão ruim quanto a mente deles faz com que eles pensem ou sugere a eles naquele momento em que eles estão se sentindo ansiosos. Por fim, a gente precisa se perguntar quais seriam os resultados negativos se de fato essa coisa tão ruim, ou seja, o pior cenário, realmente acontecesse. Uma vez que o pior cenário é, em alguma medida, uma probabilidade que pode realmente vir a se cumprir, afinal, tudo que é provável pode, em algum momento, vir a se cumprir, se ele de fato ocorrer, qual seria a consequência disso? E aí a gente descobre com essa pergunta que até mesmo no pior cenário e nas consequências que ele pode trazer à nossa vida, nós teríamos condições de fazer um enfrentamento e superar aquela situação. Quando a gente faz essas 3 perguntas que eu acabei de citar aqui, na verdade o que nós estamos fazendo é que o pensamento catastrófico, que transforma coisas pequenas ou coisas realmente sérias em algo maior do que ela realmente é, se transforme em algo mais gerenciável, em algo menor, em algo mais fácil de lidar. Porque se eu consigo identificar nesse pensamento falácias, se eu consigo verificar na minha história a minha capacidade de enfrentamento e até mesmo as probabilidades que existem disso não chegar a acontecer, naturalmente eu faço com que esse pensamento deixe de ser relevante naquele momento e possa ser substituído por um pensamento mais assertivo. Da próxima vez que você for tentado então a ter um pensamento catastrófico, lembre-se dessas 3 perguntas, experimente aplicá-las e, se quiser, conte para mim como foi o seu exercício de botar em prática isso que eu acabei de te ensinar. Bom, se você deseja também ter mais informações, mais conhecimento sobre como você pode agir para produzir mais saúde mental e cuidar melhor das suas emoções, acesse o link que está disponível aqui na descrição deste vídeo.